Então, bom dia. Exerce esta função em Portugal. É um prazer. Eu vos trouxe uma gravatinha da presidência belga do ano 2001. Opa. No tempo em que as presidências faziam gravatas bem bonitas. Portanto, quero dar as boas-vindas ao Sr. Embaixador, agradecer a presença de todos e vamos então dar início à nossa reunião. O Sr. Embaixador dá-nos a especial deferência de falar em português. Penso eu que, entre outras razões, porque na sua longa carreira diplomática sei que teve uma missão no Brasil. Sim. Talvez tenha sido... Portanto, como sabem, o Sr. Embaixador terá 10 minutos para uma intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos, o Sr. Embaixador responderá imediatamente a cada uma das intervenções e uma hipotética segunda volta, se algum dos senhores deputados entender dever colocar mais alguma questão, e terá 1 minuto e meio para... Portanto, e sem mais demora, é com todo o prazer que dou a palavra ao Sr. Embaixador do Reino da Bélgica. Senhor Presidente, bom dia a todos vós, deputadas e deputados. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar as boas relações entre Portugal e Bélgica. Somos dois países europeus, claro, atlânticos, a Bélgica através do Mar do Norte, e temos muitas posições comuns. Para nós, a diplomacia multilateral é muito importante. Senão também sobre a 13ª presidência da Bélgica. A Bélgica assumiu a primeira presidência do Conselho, um mérito particular, porque o nome do país começou com um B e a ordem era alfabética. A primeira presidência e vai ser hoje a presidência, a 13ª. Uma delas em 2000 e foi na altura que tínhamos o 911 e mudou realmente a agenda da presidência. Uma agenda é o que uma agenda tem sempre eventos que... E na altura foi também a crise foi também uma oportunidade para conseguir esta presidência é também muito diferente das duas que conheci, porque é uma presidência do primeiro semestre. É sempre mais curta, porque tem o mês de agosto, tem Natal, mas nesta vez é diferente, porque somos no primeiro semestre. Vamos ter realmente dois momentos. Um primeiro momento com rush to the legislator, tentar cumprir um máximo de número de legislações. A presidente do Parlamento Europeu estava em Lisboa há pouco tempo e dizia que tinha ainda 150 textos nos pipelines europeus. Então, olhar que podemos concluir enquanto a legislação. Muitas vezes é menos impressionante
as legislações, são trílogos com o Parlamento Europeu. Muitos deles são muito técnicos e recebem pouca atenção, mas é isso também que determina a nossa vida cada dia. São muito práticos. Então, a presidência belga também segue a presidência espanhola. Fomos parte do trio. Fazemos também um programa com a Espanha e a Hungria, com prioridades, a agenda estratégica, mas também a reflexão sobre o futuro da União Europeia. Mencionei a presidência espanhola, eu gostaria também salientar o sucesso da presidência espanhola, que foi muito boa, conseguiu realmente resultados muito importantes, e cada presidência é elo num corrente, num só corrente. Então, vamos tentar, tentar finalizar o máximo do que foi começado pela Espanha. Somos também, como se vê no nosso logo, num cruzamento, porque tem a agressão ilegal da Rússia sobre a Ucrânia, naturalmente, a transição energética, também houve a crise da inflação, muita desinformação, crise climática e o conflito agora no Médio Oriente. E por isso vai ser muito importante a discussão sobre o futuro da Europa. O dia 9 de junho, a Europa vai votar também. A Bélgica vai votar, vamos ter também, além de eleições europeias, vamos também ter eleições nacionais, regionais, e vai ser a primeira vez na Bélgica que os jovens vão poder votar entre a idade de 16 e 18 anos. Porque a obrigação de voto, no sistema temos uma obrigação de voto a partir de 18 anos, mas os jovens de 16 a 18 vai ser uma possibilidade de votar. Vai ser muito interessante ver quantos deles vão votar. O primeiro-ministro da Bélgica, o De Croo, quando apresentou o programa, a prioridade da presidência belga, definiu 3 eixos. O primeiro é proteger, o segundo, reforçar, e o terceiro, preparar. Proteger porque ele constatou que os cidadãos estão preocupados por coisas que já mencionei, e os países, as nações, não têm como responder a todas essas crises. Então, o cidadão vai se virar para a Europa para providenciar soluções. Por exemplo, sobre a proteção das nossas fronteiras. Também vamos ter que reforçar o pilar social, porque a crise não é sempre uma crise nacional ou internacional, é também uma crise pessoal, e aí também o cidadão está a olhar para a Europa, para soluções. E também vamos continuar a ajudar a Ucrânia, porque isso é uma questão também existencial para a Europa. Reforçar porque, como o De Croo diz, que não vamos ter um paraíso ambiental em cima de um cemitério industrial. E, pois, ele acha que vai ser muito importante também para a nossa indústria de ficar competitiva, também para tem o Green Deal, mas também aproveitar o Green Deal para tomar as oportunidades também para crescer. Também a ideia de aprofundir o mercado interior e se assegurar também que nós podemos reagir adequadamente ao digital, à evolução digital. Preparar,
como já mencionei, muito importante. Não vamos poder decidir da mesma forma quando vamos ser mais que 27. Já hoje o processo de decisão é difícil. Também financiar os programas. Não vamos conseguir financiar os programas de hoje do mesmo jeito que fizemos até agora. E então vai ser o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que vai ser o piloto da reflexão sobre o futuro da Europa, mas a presidência belga vai naturalmente ajudar o processo de reflexão e contribuir e também apoiar o presidente do Conselho. Mesma coisa sobre o enlargamento e também sobre não o enlargamento, mas sobre o roadmap, sobre a reflexão do futuro da Europa. Os 3 eixos foram também mais definidos em 6 clusters: democracia e Estado de Direito, reforçar a competitividade, uma transição justa verde e reforçar a nossa agenda social e de saúde, proteger as pessoas e as fronteiras, como já mencionei, e promover também uma Europa global. Não sei se ainda tenho tempo para um pouco mais. Os valores, bom, primeiro cluster, só dar um exemplo. Os valores, bom, vamos ter 3 avaliações no artigo 7 sobre o Estado de Direito. Também vai fazer parte do Estado de Direito das nossas prioridades. Vamos ter um evento sobre o assunto. Vai ser também 20 anos, vamos comemorar 20 anos do último mega enlargamento da União. Competitividade, vamos ter também 2 relatórios que foram pedidos a 2 figuras muito respeitadas no mundo europeu e além, o relatório do Draghi e também do Letta, sobre o mercado interior, sobre a competitividade. Transição verde e justo, para nós o que é importante é no one left behind, se assegurar que todo mundo pode participar na transição verde e também nos assegurar que as empresas pequenas e médias também estão implicadas na transição, porque achamos que sem as PMEs vai ser difícil conseguir a transição verde. Reforçar a agenda social. Vamos ter também um evento co-organizado com a Comissão Europeia, com os parceiros sociais, empregadores, empregados, e aí vão falar do impacto da inteligência artificial, da escassez de mão de obra e da competitividade. Proteger as pessoas e as fronteiras. Bom, o Pacto de Asilo e Migração fazia parte das nossas prioridades, mas, como sabe, já a presidência espanhola conseguiu fechar os trílogos. Parabéns para isso. Uma promoção de uma Europa global também importante, porque vamos naturalmente continuar a ajudar a Ucrânia. Também seguir os desenvolvimentos do Médio Oriente, muito importante, e continuar naturalmente o relacionamento da Europa com as várias regiões do mundo e com uma ênfase particular sobre a África, que também é uma preocupação que a Bélgica partilha com Portugal.
para resumir tudo isso significa 515 eventos informais, incluindo 23 eventos a nível ministerial, informal. E vamos precisar do apoio de todos e certamente de Portugal e de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. De facto, é difícil, mesmo em 13 minutos, sintetizar as prioridades de uma presidência que, ainda por cima, vai ter a particularidade de, pelo facto de haver eleições gerais na Bélgica, de encurtar muito o seu programa. Portanto, apesar de ter um primeiro semestre que é sempre mais amplo, digamos, as vicissitudes internas acabam por encurtá-lo bastante também. Irei agora dar a palavra aos grupos parlamentares, portanto, intervirá em primeiro lugar o principal partido da oposição, o PSD, e fará a intervenção em seu nome o Sr. Deputado Paulo Muniz, que é o coordenador do grupo PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Embaixador e agradecer-lhe, em primeiro lugar, o facto de se ter expressado num português correto, e para nós é um privilégio e uma agradável surpresa, que felicito também por isso. E também pela 13ª Presidência do Conselho da União, que a Bélgica agora assume, num quadro de grande incerteza, se assim se pode dizer, que são os tempos que temos vivido e aqueles que vão marcar também a presidência belga. Incerteza e dificuldade nas opções e um regresso, um back to the basics, perdoe-me o inglês, mas um regresso àquilo que são os pilares fundamentais da nossa União, porque só assim é que conseguimos sobreviver em quadros de incerteza e dificuldade como os que estamos a atravessar e que se vão necessariamente prolongar. E é este ambiente geopolítico instável de uma guerra que começa com uma invasão ilegal da Ucrânia por parte da Rússia e numa batalha ambiguidade num apoio forte e firme a esta causa. Nós vimos que alguém teve que sair da sala na última votação. Se assim for, vão ser precisas muitas salas auxiliares quando para irem saindo da sala conforme for a conveniência e o sentido de voto em cada matéria. Eu estou a assumir com força uma posição clara de apoio, de reforço do apoio à Ucrânia e que não há posições, porque se a Ucrânia perde a guerra, a Europa vai ter um problema, que é a Europa que perde uma guerra. Perde a guerra de valores e, no fundo, perde a sua força, não só porque não protegeu, abriu porta a uma fraqueza perante alguém, neste caso a Rússia, que por desrespeito da lei internacional A segunda questão, de resto, o senhor embaixador já de algum modo aflorou na sua apresentação, teve a ter 30 ou 35 Estados-membros e, para além da arquitetura do processo decisório ser um problema muito complexo, temos a arquitetura financeira de suporte a esta nova União Europeia. E nós estamos a falar de mais recursos próprios, isto é, maior incidência fiscal sobre determinadas áreas para conseguir ter os recursos para satisfazer uma Europa a 30 ou 35. Como é que isto pode vir a ser garantido?
E esta eu julgo que é uma discussão que não foi feita, como sabe, na presidência espanhola, mas ela é muito importante ser feita na presidência belga, por duas ordens de razão. Primeiro, porque já temos os candidatos, países candidatos como a Ucrânia e a Moldova, e temos também que perceber como é que podemos ter na prática a capacidade de responder a essas novas adesões. E, portanto, a definição de um novo quadro financeiro plurianual é fundamental para que todos os países tenham alguma tranquilidade no encarar do crescimento da União. Ao mesmo tempo, os 50 mil milhões de apoio à Ucrânia temos que conhecer e temos que afirmar, sem dúvida, como é que eles vão chegar e em que moldes nós vamos continuar a apoiar a Ucrânia. Porque, como eu também já disse, perder a guerra na Ucrânia é a Europa ficar em causa enquanto projeto europeu. E, finalmente, falo num tema que o Sr. Josep Borrell, na última quarta-feira aqui em Portugal, falou, e que tem a ver com o problema e de resto o Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, dos Países Baixos também já se havia pronunciado sobre essa matéria, tem a ver com um problema fundamental, que é como é que a Europa responde do ponto de vista militar, do ponto de vista de uma resposta musculada e não somente ao nível das soft skills. Nós sabemos que o que trazia capacidade militar à Europa era o Reino Unido, porque aportava um exército de grande dimensão que a Europa, como país, em nenhum outro país dispunha, e isso deixou de acontecer pelo Brexit. E, portanto, a Europa, neste momento, está reduzida somente a soft power. Mas, na hora da verdade, quando os tanques entram pela fronteira, tem que haver capacidade militar para a defesa. E essa pergunta que o Ministro italiano dos Negócios Estrangeiros levantou e os outros membros começam a levantar, é um alerta para algo que nós pensávamos impensável desde a Segunda Guerra Mundial. Não é líquido à data de hoje, não é líquido exatamente na presidência belga, que nós possamos ter uma guerra a alastrar à Europa, porque é também uma hipótese que está a ser discutida, mesmo que Putin venha a perder a guerra na Ucrânia, não é líquido que ele não faça estender esta guerra militar, esta intervenção militar, a outros países da Europa que não só a Ucrânia. E, portanto, cabe à presidência belga, com urgência, pensar como é que nos vamos defender, pensar como é que podemos vir a ter uma reedição, infelizmente, de uma guerra que se alastra ao resto da Europa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Embaixador para responder. Muito obrigado pela pergunta. Naturalmente, 3 perguntas de atualidade. Sobre a ambiguidade, a sua primeira pergunta, gostaria de salientar que, apesar da falta de acordo dentro do Conselho, a saída da sala permitiu também um compromisso. E eu gostaria de também salientar isso, porque o resultado final é um compromisso. Como agora chegar a uma solução, já sei que, bom, as discussões em Bruxelas têm várias possibilidades que estão a discutir, plano A, plano B, plano C. Do nosso lado, bom, o papel de uma presidência é sempre o papel de honest broker. A presidência não é o chefe da Europa, nada disso, honest broker. E acho que inteiramente na Bélgica temos sempre governos de compromisso, porque temos sempre vários partidos ao redor da mesa e bom, vamos aplicar as mesmas técnicas de tentar juntar todos e achar uma via para chegar a um resultado positivo, um compromisso europeu. Falamos naturalmente, se fala muito dos 50 mil milhões,
mas tem também outros assuntos que temos de solucionar. Enquanto a Ucrânia tem também a European Peace Facility, que temos também de ter um acordo, que é um fundo que é exterior ao orçamento europeu, enquanto no 1º de janeiro vai se falar muito, naturalmente, sobre o orçamento, o MFF, que já mencionou, de que os 50 milhões fazem parte. Tem também a questão da importação de 40 produtos agrícolas da Ucrânia, e países às fronteiras com a Ucrânia têm problemas com o seu próprio mercado. As medidas temporárias foram prolongadas até o início de junho. Agora temos de ver também qual vai ser o futuro daquela problemática. Aqui não tenho uma solução de qualquer milagre, mas vai ser realmente uma discussão que é muitas vezes também um pouco diferente dentro da sala que fora da sala. São também líderes que se conhecem, por exemplo, o De Croo, a mesa está ao lado do Orbán, os homens se conhecem, e vamos ter que discutir e ver como chegar com o plano B, plano C, plano A, a uma solução. Qual vai ser a solução, não sei. E também acho que ninguém sabe agora, mas trabalhar um compromisso, isso normalmente é a única solução. Porque também, como você mencionou, o MFF é muito mais que o orçamento europeu. É também uma questão do futuro da Europa. Porque quando falamos do futuro da Europa, falamos muito das estruturas, voto a maioria qualificada, quantos comissários europeus, tudo isso. Mas também vai se tratar de orçamento. Vai ser muito, muito importante enquanto à política agrícola, enquanto aos fundos de coesão. A Europa vai ter que mudar e a mudança é sempre difícil. Sei que em Bruxelas tem muitas expectativas da presidência belga de conseguir também avançar muito sobre os recursos próprios. Também porque se fala naturalmente de pesas, mas também é importante ver qual é de onde vêm os recursos. E aí o primeiro-ministro De Croo deu uma entrevista ao Político há pouco tempo, dizendo que que a Europa precisa de fundos próprios. Ele não quis falar mais sobre que fundos, qual vai ser a fórmula dos fundos, também para preservar a discussão. Acho que é importante da parte da presidência também de não dar a impressão que quer impor as suas soluções. E vamos ver. Sobre a defesa, um ponto importante é naturalmente a indústria de defesa. A Bélgica também vai ter de empurrar para ter um parágrafo distinto na agenda estratégica sobre a defesa. Porque, como falei anteriormente sobre as preocupações do cidadão europeu, faz parte das preocupações do cidadão europeu. Então, tem de ter a sua própria parte, pequena parte, na agenda, porque a agenda estratégica é um documento curto, mas tem de salientar a importância da defesa.
Já falei dos trílogos, temos um trílogo importante na altura da presidência belga, o trílogo sobre a estratégia para uma indústria de defesa europeia. Acho que é isso que temos de realmente avançar e também a implementação da bússola estratégica, porque uma das fraquezas europeias do ponto de vista da defesa é a falta de interoperabilidade. É um aspecto muito importante da bússola e a possibilidade também de transportação de tropas, tudo isso. Se um assento que a presidência belga vai também colocar do ponto de vista da defesa seria de favorecer também a presença de mulheres em missões de paz civis no exterior, porque ainda tem poucas mulheres implicadas naquele processo. Acho que é isso. Embaixador, muito obrigado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e intervirá em seu nome a senhora deputada Cristina Mendes da Silva, que é a vice-coordenadora do Grupo Socialista nesta comissão. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e senhores deputados e, de uma forma muito especial, o Sr. Embaixador da Bélgica em Portugal e agradecer a sua presença, todos os esclarecimentos que nos trouxe aqui sobre a presidência belga que iniciou no dia 1 de janeiro e que nos vai acompanhar nestes próximos 6 meses e também agradecer o facto de comunicar tão bem em português, que é muito simpático e ficamos muito gratos por conseguirmos comunicar melhor e fazer-nos entender melhor ainda. A presidência belga é uma presidência que vai ser difícil, tanto quanto o momento que vivemos na nossa história. É a incerteza geopolítica, mas também a nossa segurança que está em causa, segurança física, segurança alimentar, mas também as questões dos cumprimentos dos direitos humanos, uma marca identitária da nossa União Europeia e que não só é importante para nós, cidadãos europeus, como para aqueles que escolhem a Europa como sua segunda terra natal e onde fazem crescer as suas famílias, como também um símbolo para todo o mundo. Eu julgo que a Europa tem essa missão, sempre teve, continua a ter, como sendo um dos continentes mais velhos, não é? Mas que também tem a sua história e a sua identidade e os seus valores. E esses valores são valores importantes para a Europa, mas também para o mundo. E para fazer cumprir aqueles que são realmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, que a ONU tenta, através de todos os países, mas com uma missão especial para a Europa, naquilo que diz respeito ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E se o Sr. Embaixador me permitisse, essa seria realmente a minha tónica na minha intervenção. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Percebi que vai de encontro a presidência durante estes 6 meses, tem realmente 6 áreas, não é? A defesa do Estado de Direito, da democracia, da unidade, o reforço da competitividade, o prosseguimento de uma transição ecológica justa, proteger as pessoas e as fronteiras, promover, no fundo, aquilo que será a nossa Europa global, mas tem um objetivo de reforçar a agenda social e de saúde. Neste momento tão importante, depois da aprovação do Pacto para as Migrações, eu era capaz de colocar aqui uma ressalva e perguntar como é que a presidência belga vai fazer implementar realmente este Pacto num momento também crucial, uma vez que temos um momento eleitoral importante no final precisamente da presidência, e como é que nós vamos convencer todos os cidadãos europeus não só a ir às urnas, mas também a integrar os seus novos cidadãos e integrar esta ideia de uma Europa mais inclusiva e uma Europa que aceite com as suas portas abertas os cidadãos dos outros países que se acercam de nós e que querem realmente, no fundo, resolver o seu problema de vida, mas também resolver aquele que é um dos problemas maiores da Europa. Temos a guerra, mas também temos
uma necessidade de termos cidadãos para um novo plano da reindustrialização e para que seja possível a natalidade e a demografia da Europa ser diferente do que aquela que temos neste momento. Por isso, qual será o pensamento da presidência belga para esta questão tão importante e como é que as questões ligadas à saúde, à área social, ao emprego e à habitação, que eu vi que realmente está nos planos da presidência belga, como é que estão a pensar em trabalhar estes dossiês de forma partilhada, uniformizada ou então qual será a estratégia para que todos os cidadãos da Europa tenham acesso à saúde, à área social, ao emprego e à habitação de forma justa e inclusiva. Para terminar, gostaria também de dar uma palavra especial para a implementação do modelo social europeu. Falámos na parte económica, falámos do semestre europeu, do plano plurianual, mas também temos um modelo social, onde realmente o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais se faz avaliar no semestre europeu. Falou-se muito disso, mas durante a presidência espanhola acabámos por não conseguir perceber como é que esta implementação vai ser realmente feita pelos 27 Estados-membros, sobretudo para a aplicação do PRR. Percebemos também que a questão da presença belga pensa dar um ênfase muito grande ao apoio à Ucrânia. Para terminar, como é que é possível, como é que nós conseguimos perceber que a reindustrialização está também na agenda e uma das indústrias que está iminente é a indústria de material de guerra, para aquilo que nós percebemos. Material de guerra. É uma ideia da presidência belga resolver essa questão, para a questão da reindustrialização, ou só por reforço económico e apelando também àquilo que será a paz e a paz social entre os vários países, salvaguardando aquilo que será uma posição de guerra e de força e de até tentativa, como dizia o meu colega muito bem, desta guerra se expandir para outros países que não a Ucrânia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa. Só para terminar, claro que desejar felicidades não só à presidência belga, mas também ao Sr. Embaixador como interlocutor e desde já dar os parabéns por ter realmente vindo à nossa Comissão e também dentro dos possíveis, não no futuro, porque estamos numa situação diferente, mas com certeza quem nos substituir ficará muito agradado com a continuidade desta nossa relação. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Embaixador. Muito obrigado. Sobre a migração aos novos cidadãos, temos dois textos legislativos que são muito importantes, que vamos tentar de fechar os trílogos. O primeiro é sobre o permis único. Permisso único? Sim. Ok. Desculpe. Para permitir mais flexibilidade, porque o migrante, o trabalhador estrangeiro que tem o permisso único, normalmente está ligado hoje com o empregador. E a revisão que estamos a fazer, que a Europa está a fazer, o trílogo é sobre permitir de mudar de empregador com o mesmo permis, então menos administração. Outro elemento é a diretiva sobre os residentes a longo prazo, que estão lá, que são integrados no mercado de trabalho, para ter a possibilidade de receber cartão de residência. O segundo instrumento muito importante está em discussão. Enfim, também em discussão muito mais como dizer, discreto que o Pacto de Migração, mas é a revisão do Código Schengen sobre as fronteiras exteriores e também interiores do Schengen, para também tomar em conta o que experimentamos com a pandemia
das fechaduras de fronteiras interiores ao território Schengen, ver quais são as alternativas também à fechadura das fronteiras inteiras. Enfim, é uma discussão que é bom, mais técnica, mas importante. E, bom, tem naturalmente migrantes que são desejáveis e outros menos, e aí também vamos também ter nós estamos no legislativo, mas na discussão sobre o retorno dos migrantes que não vão receber a permissão de ficar na Europa. Então, são as discussões que estamos a prever nos meses que vêm. Falei dos trílogos e realmente temos pouco tempo, porque os trílogos, o mês de fevereiro, até o mês de fevereiro vai ser muito importante, porque depois vamos ter uma procedura diferente, não vamos ter uma publicação imediata da decisão. Vai ser só depois da entrada em vigor do novo Parlamento Europeu. Então, não sei se respondi sobre a migração e a integração dos trabalhadores estrangeiros. Sobre a saúde, também um assunto muito importante. Temos a escassez de medicamentos, é uma coisa que vamos ter que tratar, mas não só isso, vamos ter também temos trílogos importantes sobre a Health Data. Sabemos qual é a sensitividade sobre as dados pessoais. E isso vai ser um trílogo que estamos a tentar de finalizar. E também as substâncias de origem humanas. São domínios mais técnicos, mais visíveis, mas muito importantes do ponto de vista pessoal, naturalmente, do cidadão. Sobre o social, de maneira geral, vamos ter dois eventos importantes. O evento que já mencionei com os parceiros sociais, mas também uma cimeira social em La Hulpe, para também tentar de enlargar também ou aprofundar o pilar social europeu, que é a nossa bússola social. Então, uma reflexão importante. Em La Hulpe também o objetivo é ter uma declaração interinstitucional entre a Comissão, o Conselho e também um plano de ação. Porque declarações são muito importantes, mas com o plano de ação e implementação são ainda mais importantes. Sobre teve também uma pergunta sobre a industrialização, que é naturalmente importante, porque a Europa tem de ter uma indústria forte, senão não tem autonomia. A mesma coisa também com a agricultura, que o senhor presidente conhece bem. Se não temos segurança agrícola, não temos autonomia suficiente. Aí também temos trílogos importantes. Do ponto de vista da indústria, o Net Zero Growth Industry Act, que é muito importante. O trílogo não está fechado, vamos tentar de ter o trílogo fechado, que nos vai assegurar uma produção de 40% de tecnologia net zero daqui a 2030. Então, muito importante. O direito também se trata de meio ambiente, o direito a consertar essas máquinas que ainda têm a possibilidade de consertar, porque hoje tem demais daquelas máquinas que são descartadas, enquanto podemos consertar. É uma questão de economia circular que vai ser uma prioridade da presidência belga. Também a interdição de importação de bens fabricados pelo trabalho forçado.
não é justo de ter uma concorrência desses bens com os bens produzidos pelos trabalhadores europeus. E outras coisas mais técnicas. Não sei se cobri. O PRR e a SURE também vai ter uma reflexão sobre o PRR e SURE, a pertinência do SURE, e a Bélgica, por exemplo, como Estado-membro, apoia-se a ideia da SURE, que foi muito útil na altura da crise ambiental, da crise da pandemia. Não sei se respondi a tudo. Sim. Obrigado. Então temos agora uma intervenção do grupo parlamentar do partido Chega. Intervirá em seu nome o deputado Bruno Nunes. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Embaixador, dar-lhe as boas-vindas uma vez mais a esta Casa, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. A presidência belga entra num semestre que, obviamente, acaba por ter aqui algumas vicissitudes e alguma necessidade de mudança em determinados pontos. Terá eleições internas, estaremos em cima das eleições para o Parlamento Europeu, mas tem aqui também algumas curiosidades que eu acho que devem ser abordadas. O facto de anteceder à presidência húngara, depois desta precedência com a presidência espanhola, que no meu entendimento, e pegando na questão do Estado de Direito, fica a presidência belga no meio de dois Estados em que aparentemente na União Europeia existem alguns problemas de democracia interna e de direito interno. Nomeadamente, alguns acusam a Hungria em relação a ser um Estado de Direito, e eu pessoalmente e o meu partido temos algumas dúvidas também da forma como o Estado de Direito tem estado a ser exercido em Espanha com as negociações que foram feitas com terroristas e separatistas para formar o governo espanhol. Considera que este facto de estar no meio destas duas presidências poderá colocar em causa alguma das decisões que queira a presidência belga tomar, e também na questão do Estado de Direito e na forma como a própria União se tem intrometido em diversos Estados. Se considera, por exemplo, que aquilo que tem sido feito à Hungria se deve manter, nomeadamente na retenção de cerca de 10 mil milhões de euros para um posicionamento político em relação àquele país. Depois temos falado na questão da competitividade das empresas e acabou agora mesmo de dizer que não podemos permitir uma concorrência desleal entre os produtos e os serviços prestados por empresas europeias e outros serviços que vêm de fora. Queria apenas recordar que nós temos aumentado o nosso relacionamento com Estados como a China e que alavancamos, que viola claramente os direitos humanos, e que alavancamos constantemente e nos últimos meses a necessidade do acordo com a Mercosur. E apesar de percebermos a premência e a importância do acordo da Mercosur, também percebemos, e o Sr. Embaixador terá mais experiência do que eu por todas as missões diplomáticas que fez naquela zona do globo, que estamos a falar de alguns países com mão de obra explorada, com alguma violação de direitos humanos, e que existem países dentro da Mercosur que não funcionam com a mesma capacidade de resposta nem de qualidade que se coloca como bitola às empresas europeias. Se estaremos ou não estaremos com esta necessidade de abertura à Mercosur a criar um problema à própria Europa e um problema de insustentabilidade para as empresas europeias. Falando de insustentabilidade, mas outro tipo de insustentabilidade que é utilizado como chapéu para justificar muita coisa, aquilo que se fala da insustentabilidade demográfica e de constantemente dizer que a Europa precisa de pessoas e, portanto, daí o Pacto para as Migrações. A Europa precisa de pessoas, mas concordará ou não que as pessoas e os europeus deveriam ser aqueles que, em primeira análise, devíamos tentar reter, e que o que tem acontecido é que a vinda, através do Pacto Migratório e da forma como temos permitido a entrada dentro do espaço Schengen, faz com que exista em determinados países dumping salarial e que algumas das funções sejam desempenhadas atualmente por pessoas que acabam por, num espírito de sobrevivência e numa lógica de sobrevivência, aceitar trabalhar por valores completamente abaixo daquilo que seriam os valores humanamente possíveis e que, obviamente, os locais acabam muitas vezes por não os aceitar.
Quando falamos da autonomia estratégica aberta, que é uma das prioridades que foi tão falada também durante a presidência espanhola, esta questão da violação do espaço Schengen, quer para a vinda de mão de obra barata, quer precisamente também para a entrada de outro tipo de produtos que podem eventualmente entrar em concorrência desleal com as empresas europeias, é para nós, obviamente, uma grande preocupação. Em relação à questão do alargamento, tem sido constante e transversal a todos os países, a todos os partidos, a dificuldade que vai sendo negociar a 27. Estamos numa fase em que se fala na questão do alargamento, o alargamento vai sendo constante o falar do alargamento. A primeira pergunta em relação à questão do alargamento é se equaciona, obviamente, não falando da questão da Ucrânia, que creio que é transversal à opinião em relação à maioria dos países, não será em relação a todos, mas não é unânime, mas à maioria dos países, perceber se equacionam dentro desta questão do alargamento aquele que é o eterno candidato e o eterno indesejado dentro da Europa, que é a Turquia, e o posicionamento nesta lógica geopolítica que atualmente temos, com a força que um exército como a Turquia teria, e aliás foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, quando perdemos a força do exército inglês, de passarmos a ter um exército com aquele potencial bélico. Para concluir, considera ou não, e existindo já alguns impulsos nesse sentido, que estamos numa fase em que, mantendo a autodeterminação e o princípio de independência dos povos e das nações, que devemos ou não fazer uma revisão dos tratados e que devemos caminhar para uma revisão dos tratados para redefinirmos as regras dentro da Europa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Embaixador tem um conjunto de questões mais para dar resposta. Muito obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, vou responder à última pergunta, que é a revisão dos tratados. Acho que seria muito complicado hoje em dia de ter de conseguir uma revisão dos tratados. Então, a mudança da Europa hoje, temos de ver o que está já possível dentro dos tratados para mudar a maneira de funcionar, de decidir, etc., da União Europeia. Porque mudar os tratados, acho que não vamos conseguir. É muito, muito, muito difícil. Vou tomar as perguntas a sensor invertido sobre o alargamento. Acho que é muito importante que no Conselho de dezembro mencionou duas pistas. A primeira que é o alargamento e a outra que é a mudança da Europa. Não podemos avançar com o alargamento da Europa sem avançar com as estruturas, a mudança da maneira de funcionar da Europa. Isso é evidente. Sobre a candidatura, temos 10 países que são candidatos à Europa oficialmente, mas temos 2 com quem estamos a negociar. E isso é um processo político, é uma decisão política de decidir ou não de abrir as negociações. O Conselho decidiu de abrir com 2 países e tem também um terceiro país que é para mais é um outro processo. A Turquia faz parte dos 10 países, mas não faz parte dos 12 países que decidimos politicamente de abrir as negociações. Sobre o artigo 7 e a Hungria que mencionou, não posso, como representante da presidência belga, me pronunciar sobre como vão acontecer os trabalhos. Vai ser um trabalho, tem uma procedura e acho que não seria uma boa ideia para mim de hoje comentar sobre o que a Comissão tem de fazer ou não fazer com a Hungria. Sobre a presidência da Hungria, o nosso primeiro-ministro foi muito claro que todos os países membros, quando vêm
o turno, sim, de assumir a presidência, tem o direito a assumir a presidência. Isso é claro. Acordo com o Mercosul, bom, está a ser discutido, como sabe. Vamos ver qual vai ser o resultado. É importante, naturalmente, para a União Europeia de continuar a comerciar com o resto do mundo, mas, ao mesmo tempo, constatou também, no meu primeiro próprio país, que a opinião pública não tem o mesmo entusiasmo enquanto no mercado livre, no mercado livre, mas assim, internacional, como foi no passado. Tem, por exemplo, preocupações do ponto de vista do meio ambiente, tem preocupações do ponto de vista também das condições sociais dos trabalhadores, e então isso também está refletido na Assembleia, nos partidos políticos belgas. Então, tem um equilíbrio entre a necessidade para a economia Europa de ser aberta, para também continuar. No meu país tem uma economia muito aberta, com muitas exportações, então é muito importante para nós, mas também temos de tomar em conta as preocupações da população, da opinião pública, que são também legítimas, naturalmente. Sobre o Pacto de Migrações, acho que falou de deixar entrar pessoas. Acho que é mais uma questão de gerir o fluxo, porque o migrante que chega na Bélgica hoje, de carro em 2 dias, vai chegar a Portugal. E a Bélgica, por exemplo, tem uma proporção importante de fluxos migratórios secundários. Não chegar à nossa fronteira, mas somos um pequeno país, aí em cima do meio, e vem também de outras partes da Europa. Então, por isso, o Pacto Migratório ajuda a dar uma resposta europeia. Como tratar o pedido para entrar, como também harmonizar mais as condições de acolhimento. Eu acho que é uma resposta europeia a um problema que é europeu e que os países não podem enfrentar isoladamente. No caso da Bélgica, viu a atualidade, é o caso hoje em dia. Não sei se respondi a tudo. Sim, Sr. Embaixador, foi muito esclarecedor nas suas respostas, creio. Eu não tenho outro pedido de inscrição e, portanto, resta-me agradecer, Sr. Embaixador, pelas suas esclarecedoras respostas, que penso que satisfizeram os grupos que as colocaram, e resta-nos, por isso, desejar à Bélgica uma boa presidência e estaremos, obviamente, sempre disponíveis para contribuir para que o sucesso seja ainda maior, se possível. Mas é um Estado-membro com muita experiência e que estou certo que, apesar das vicissitudes internas, concluirá uma excelente presidência. Muito obrigado, Sr. Embaixador, e, portanto, dava por encerrada esta nossa audição. Obrigado a você.